Suspeita de abuso sexual. Pai de santo é preso e investigado pelo estupro de adolescentes em eventos religiosos. Idoso morre com suspeita de dengue hemorrágica no sudeste do estado. Agentes fizeram um bloqueio com reforço no combate na região onde ele morava, em Catalão. O golpe dos seguros. Esquema mira aposentados e pensionistas em descontos indevidos na conta. Agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, o Jornal Anhanguera, chegando agora às 19 horas e 17 minutos com as principais notícias da sua cidade e da sua região. Um casal de idosos foi ameaçado de morte em Anápolis. E o suspeito dessas ameaças é o que impressiona, o filho deles. Nas mãos, as marcas do cansaço. Mas não o cansaço do tempo, e sim da violência que a dona dessas mãos vem sofrendo. O filho dela faz uso de álcool e drogas. E todas as vezes que se descontrola, acaba ameaçando a mãe. Muita agressão, muito tempo. E agressão violenta mesmo. Essa senhora e o marido dela, idosos de 75 e 76 anos de idade, sofriam calados os xingamentos, a violência de alguém que eles criaram. Eu queria fazer dele um homem. Os idosos ainda estão sob forte emoção do que aconteceu durante a madrugada. Segundo o relato deles, o filho, durante horas, ameaçou os dois, tentou matá-los. Ações como essa vêm acontecendo agora, durante o período de férias, segundo a polícia. Por ser uma violência doméstica e por ter esse apego emocional tão grande, geralmente entre mães, pais e filhos, netos, a vítima demora anos para conseguir criar coragem e procurar a polícia. Pois é, mas o suspeito então foi preso e deve responder por violência doméstica, ameaça e injúria depois dessa crueldade. Uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático prendeu um homem suspeito de assaltar um comércio no centro de Itumbiara. E todo o assalto, a ação desse bandido, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. O homem chega, anuncia o assalto e leva R$500 em dinheiro e um aparelho celular da funcionária dessa lanchonete, que fica no centro de Itumbiara. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança do estabelecimento e o assalto foi muito rápido. Durou cerca de 28 segundos. Esse dinheiro, segundo ele adquiriu entorpecente e o celular ele não soube dizer o paradeiro desse celular subtraído. E foi depois que imagens de redes sociais começaram a circular que uma denúncia anônima levou os policiais ao paradeiro do suspeito. William Cássio de Lima foi preso na tarde desta quarta-feira pelo Grupo de Patrulhamento Tático de Itumbiara e apresentado à Delegacia de Polícia Civil. Nessa residência foi encontrada a motocicleta que foi utilizada por ele, uma Honda Bis de cor prata. A arma utilizada, segundo ele, não utilizou nenhuma arma, nem sequer simulacro de arma de fogo, apenas colocou a mão dentro da calça simulando estar armado. Ele é monitorado por tornozeleira, nós entramos em contato com o pessoal que faz esse monitoramento e no horário do assalto realmente ele estava lá no estabelecimento. Tornozeleira eletrônica perdeu então a chance de cumprir a pena que havia sido condenado no regime semiaberto. Foi encontrado hoje de manhã o corpo do jovem que estava desaparecido desde ontem à tarde na Lagoa Formosa, em Planaltina de Goiás. A repórter Ana Caroline Mota fala mais sobre esse trabalho de busca e de resgate. Ana, boa noite para você. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, infelizmente, mais um registro de afogamento aqui na região do entorno. Esse caso aconteceu ontem, já no fim da tarde. A vítima, identificada como Guilherme Soares de Oliveira, de 16 anos, se afogou quando tentou atravessar nadando um trecho da Lagoa Formosa. O Guilherme estava acompanhado de um amigo que não conseguiu ajudá-lo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local, a equipe foi acionada, começaram as buscas ontem mesmo, sendo encerradas no início da noite. Os trabalhos de resgate foram retomados hoje bem cedinho e às 11 horas o corpo do Guilherme foi encontrado e levado para o Instituto Médico Legal de Formosa. A gente lembra que esse não é o único caso registrado nessa mesma lagoa nos últimos dias, Luciano. Há 30 dias, nós mostramos um caso que chamou muita atenção aqui na região, de um jovem, o Richard, que estava em uma moto aquática, fazendo manobras ali na lagoa, acabou colidindo
em uma lancha e morreu no mesmo local. Então fica aí, o nosso alerta para as pessoas que estão em lagoas, cachoeiras, esse período ainda de férias para muitos. Cuidado aí para quem estão nesses locais, seja a nado ou com esses veículos como motoaquáticas e também lanchas. Infelizmente, mais um registro aqui na região. Volto com você, Luciano. Sem falar, aumentando essa triste estatística, né, Ana? De domingo para segunda, em 24 horas, foram 4 mortes por afogamento e agora mais uma morte registrada essa semana. Fica sempre o alerta. Se for entrar dentro d'água, já te agradecendo, Ana, se for sempre entrar dentro d'água, procurar estar bem seguro, né, com ali alguma coisa que você possa boiar. Até o Corpo de Bombeiros tem essas dicas, né, se você não tem uma boia, como improvisar isso daí para ficar mais seguro. E o alerta fica muito maior ainda, porque o tempo está dando uma firmada, né, previsão de menos volumes de chuvas aí durante essa semana. Vamos ver como é que fica amanhã? Quinta-feira de calor, com temperaturas chegando a 36 graus no norte do estado. Com a formação de nuvens ao longo do dia, tem previsão de chuvas isoladas em todas as regiões. O volume fica em 6 milímetros na maior parte de Goiás. Chove um pouco mais no sudoeste. Na capital, calor de 34 graus. Em Catalão e Jataí, a máxima não passa de 33 e em Anápolis, 31 graus. E aí em Itumbiara, hein? Olha, o calorão está tão grande que, olha só, nem os animais estão suportando, estão aguentando. Cachorrinho ali de boa, na poça de lama. Fernanda, que mora no bairro Buriti 1, em Itumbiara, fez esse vídeo que mostra que até os cachorros, então, não estão aguentando esse calorão que está fazendo na cidade. Ela filmou esse cãozinho aí, se refrescando no calor de uma poça d'água, num buraco, né, que se formou na rua por conta até das chuvas que vinham caindo aí durante o começo da semana, até o tempo dar mais essa firmada, e pelo menos o cachorrinho conseguiu tirar proveito e se refrescar do calorão nessa época. Bem que ele faz. Agora, 7 horas e 24 minutos, rápido intervalo, e a seguir um idoso morre em Catalão com suspeita de dengue hemorrágica. Minutos, estamos de volta. Um vigilante penitenciário temporário morreu hoje num acidente na GO 010, em Lusiânia. Acidente grave, o carro dele caiu dentro do rio Corumbá. E isso depois de ser atingido por uma carreta. Pedaços do caminhão ficaram próximos ao rio. O carro de passeio ficou destruído. O acidente aconteceu na ponte do rio Corumbá, que fica no quilômetro 162 da GO 010. Um vigilante penitenciário que dirigia o carro morreu. Uma mulher que estava no carona ficou ferida. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os 2 veículos seguiam de Vianópolis para Lusiânia. O motorista do caminhão não teria conseguido frear o veículo a tempo e acabou batendo na traseira do carro. Com a força da batida, o veículo foi parar dentro do rio. A mulher conseguiu sair do carro. O caminhoneiro envolvido no acidente e populares que passavam pelo trecho jogaram boias e garrafas descartáveis que ajudaram a vítima a sair da água. Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro ficou preso ao cinto de segurança e morreu. Amigos da vítima contaram que ele morava em Novo Gama e estava voltando de mais um plantão no presídio de Vianópolis. O corpo da vítima foi levado para o IML de Formosa. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais uma carga de cigarro contrabandeada, essa carga contrabandeada da BR-060 em Rio Verde. Eu vou chamar a Ana Paula Azevedo, que chega com os detalhes dessa apreensão lá no sudoeste do estado. Oi, Ana, você falando aí ao vivo de Rio Verde, como é que foi essa apreensão? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Essa apreensão aconteceu agora há pouco na BR-060, como você disse, aqui em Rio Verde, durante uma fiscalização de rotina. O motorista de 39 anos é suspeito de transportar cigarro contrabandeado do Paraguai. Olha só, nós estamos vendo aí nas imagens a carreta carregada de cigarro contrabandeado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Aproximadamente 350 mil maços. O motorista, durante a abordagem, contou para os policiais que pegou a carga no Paraná e deixaria em Goiânia. Era a primeira vez que ele estava fazendo isso e receberia por esse transporte cerca de R$5 mil. O motorista vai responder pelo crime de contrabando. Ele e a carga foram levados para a Polícia Federal de Jataí.
Luciano, eu volto com você no estúdio. Olha, impressionante a quantidade, né, de produto aí apreendido. Obrigado, viu? Bom trabalho. E o Comando de Operações de Divisas encontrou uma carreta com bebidas alcoólicas sem nota fiscal. Isso foi no sudoeste do estado. A carreta tinha mais de 1.000 caixas de cerveja, quase 5.000 garrafas de cachaça vazias, tudo sem nota fiscal. O motorista disse para os policiais que a carga saiu de Camapuã, no Mato Grosso do Sul, e ia para Goiânia. O material apreendido foi levado para a delegacia de Chapadão do Céu, no sudoeste do estado. E um pai de santo foi preso em Santo Antônio do Descoberto. Segundo a polícia, ele usava os eventos religiosos como pretexto para abusar sexualmente de adolescentes. Francisco de Assis Maximiliano foi preso nesta terça-feira. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 5 adolescentes que frequentavam o terreiro de Candomblé. Segundo a delegada, as vítimas disseram que os abusos aconteciam desde 2012. O caso era investigado sob sigilo. E agora que veio à tona, a imprensa publicou, várias vítimas estão procurando a delegacia para denunciar também. Segundo as investigações, os abusos sexuais aconteciam nesse centro de Candomblé e também em motéis aqui da região. O pai de santo oferecia bebida alcoólica para as meninas e logo depois elas eram obrigadas e forçadas a praticar os atos sexuais. Ainda de acordo com a Polícia Civil, na época do crime, as vítimas tinham entre 12 e 14 anos. Tudo quanto era tipo de abuso, falava pra gente, se a gente denunciasse, ninguém ia acreditar na gente porque ele era pai de santo, ele era poderoso. Com medo das ameaças, as vítimas ficaram caladas por muitos anos e só decidiram denunciar Francisco de Assis, depois que ficaram sabendo de outros casos de abuso que o pai de santo havia cometido. Ele falava pra gente que poderia matar minha mãe com feitiço, poderia matar meu pai, minha família. Porque a gente vai pro centro pra procurar ajuda espiritual, pra procurar entendimento. E chega lá, a gente se depara com um tarado. A polícia informou que Francisco de Assis Maximiliano, que foi preso, ainda não tem advogado. No depoimento, ele ficou calado. Um idoso morreu com suspeita de dengue hemorrágica em Catalão, no sudeste do estado. Isso acendeu o sinal de alerta. Ele tinha 65 anos de idade. A família informou que esse idoso começou a passar mal na semana passada e foi levado para a Santa Casa de Catalão. Apesar de não ter histórico de doença crônica e de ser considerado um homem saudável, o organismo do idoso não reagiu. Flávio Augusto Siqueira tinha 65 anos. A suspeita da causa da morte foi dengue hemorrágica. No bairro onde o idoso morava, os agentes de endemias fizeram um bloqueio com inseticida. Outra ação dos agentes foi a eliminação de possíveis focos do mosquito. Esse trabalho foi feito num raio de 150 metros da casa onde o idoso morava. Tem muita água empoçada dentro dos quintais. Só nessas primeiras semanas de 2020 já foram notificados 6 casos suspeitos da doença. Muitas vezes as pessoas descuidam, outros até nem se preocupam, mas a dengue é uma doença perigosa, pode levar a óbito e é bom estar todos atentos porque não tem ninguém imune à dengue. E a atenção tem que ser durante o ano todo, né? A Secretaria de Saúde de Catalão informou que todos os exames desse idoso vão ser levados e encaminhados para um comitê em Goiânia para confirmação da causa da morte. A Secretaria de Saúde de Catalão disse que também está fazendo um levantamento para saber se fato o idoso morava nesse bairro onde nós mostramos na reportagem. E a seguir, motociclista leva um baita susto depois de abastecer num posto em Goianésia. Veja o que aconteceu. Detalhes em instantes. 7h34, estamos de volta agora com o Procon de Rio Verde, que divulgou a primeira pesquisa de preços de combustíveis desse ano, agora de 2020. Foi encontrada uma diferença grande de 8,1% no preço da gasolina comum e até de quase 10% no álcool. É praticamente unânime a opinião dos consumidores. Tá um absurdo de caro, muito caro. É exorbitante, né? Preço muito alto. Os preços dos combustíveis não estão agradando. Foram vários aumentos ao longo de 2019. E isso fez o preço do etanol e da gasolina ir nas alturas. Até pouco tempo atrás, a gente nem cogitava a hipótese de ter que pagar mais de R$ 5 no litro da gasolina.
Só que agora essa é a nossa realidade, ou pelo menos bem próxima disso. Na pesquisa feita pelo Procon em 50 postos de combustíveis de Rio Verde, todos estão cobrando mais de R$ 4,80 no litro da gasolina. O preço mínimo encontrado no litro da gasolina foi de R$ 4,81 e o preço máximo R$ 5,20. Do etanol, o preço mínimo foi de R$ 3,54 e o máximo R$ 3,70. Variação de 9,8%. Mas, segundo a gerência do Procon, os postos não estão agindo fora da lei. Eles podem ter até 30% de margem de lucro por causa de um acordo feito entre donos de postos e Procon. Hoje, o Brasil funciona com a lei do livre comércio, então o Procon não pode exigir que nenhuma empresa fixe um preço, dentro das condições do consumidor, infelizmente. O Procon gostaria que fosse obedecido uma margem, mas isso não é previsto em lei ainda. Nem com o anúncio de queda de 3% no barril do petróleo dessa semana pela Petrobras, os consumidores ficaram animados. Mesmo de moto fica caro. Fica caro, não fica nada barato não. Eu acho que tinha que abaixar esse imposto aí, tinha que abaixar esse petróleo. Você tem que saber se essa diminuição do preço lá em cima vai chegar aqui nos postos de combustíveis também. Agora um alerta para você que é aposentado ou pensionista. Empresas vendedoras de seguros estão aproveitando para fazer pequenos descontos indevidos em aposentadorias. Desconto nas contas ali. O pior é que muitas pessoas demoram para perceber esse golpe. Há 5 anos, seu Sebastião, que é aposentado, percebeu no extrato bancário que algo a mais estava sendo cobrado, uma taxa de R$ 71. Eu puxei lá o extrato no banco e vi que estava sendo descontado, Aí eu procurei um advogado para rever esse caso para mim. Seu Sebastião caiu no golpe do seguro, onde são feitos descontos mensais ilegais, não autorizados, cobrado por seguradoras. Já a dona Sueli recebe pensão do esposo falecido há 14 anos. Depois de todo esse tempo, ela descobriu 2 taxas, identificadas como seguros. Uma de R$ 45,90 e outra de R$ 71,09. Foi aí que ela procurou o Procon e entrou na justiça. É difícil, porque acaba sendo um roubo que faz com a gente, O seguro no ato do empréstimo só deve ser cobrado se o cliente realmente desejar esse serviço. Segundo o Procon, para evitar casos como esse da dona Sueli e do seu Sebastião, é preciso seguir algumas dicas. Pedir um extrato, dos últimos anos da sua conta, para fazer um levantamento e ver, qual é a empresa que está cobrando isso, o período que está cobrando isso, e pedir essa restituição, caso ela seja indevida. Porque é comum os bancos embutirem isso nos financiamentos, nos empréstimos que as pessoas fazem. Às vezes contrata sem saber, uma imposição do banco. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentas, porque tem acontecido isso e é uma prática ilegal e abusiva. Hora da nossa imagem do dia, um susto que o dono de uma moto passou em Goianésia. A moto dele acabou pegando fogo ali no posto de combustíveis. Ele tenta ligar a moto ali, o frentista do posto disse pra gente que o motociclista chegou empurrando a motocicleta ali e pediu para colocar combustível. Tentando depois ligar a moto, o que aconteceu? Ela não pegava de jeito nenhum e acabou pegando fogo. De repente, a moto fica assim, coberta pelas chamas. O dono saiu correndo e o frentista foi quem apagou as chamas. Ficava lá perto, até conseguir controlar. Ele gastou 3 extintores. Uma boa noite para você. Outras notícias no Jornal Nacional e a gente termina hoje com imagens de Rio Verde. A gente se vê amanhã.